Nesta aula vamos ver o quarto mandamento, está bem? Estamos a seguir os mandamentos, hoje vamos ver somente o quarto mandamento, que na sua versão catequética vem expressado honrar pai e mãe e outros legítimos superiores, está bem? Honrar pai e mãe e outros legítimos superiores. Então, primeiro, a diferença que é entre os 3 primeiros mandamentos e os 7 seguintes. Nós, com este mandamento, entramos na segunda tábua da lei, está bem? Os 3 primeiros mandamentos que vimos nas aulas anteriores referem-se ao amor a Deus e os 7 seguintes ao bem do próximo e ao bem pessoal. Então é interessante perceber que o primeiro mandamento que se refere ao próximo, depois fala do nosso pai e da nossa mãe, evidentemente, e de todos os outros legítimos superiores, não é? Que isto é uma forma catequética, não é? De falar deste mandamento. Então, por um lado, a extensão deste quarto mandamento, evidentemente não se refere só ao pai e à mãe. Qualquer relação à autoridade, já vimos noutra aula, é algo necessário para a convivência humana, e gostava aqui de ler um ponto do compêndio que fala exatamente disto, está bem? Da extensão que tem este mandamento, que diz o seguinte o ponto do compêndio, que nos manda o quarto mandamento, manda honrar e respeitar os nossos pais e aqueles que Deus, para o nosso bem, revestiu com a sua autoridade. Está bem? Então também se aplica, como diz o catecismo, pois no respeito dos alunos pelos professores, no respeito de uma pessoa, de uma empresa, etc. Ou seja, aplica-se tudo, todos aqueles que Deus constituiu autoridade, ao respeito, por exemplo, em relação ao Papa, aos bispos, às autoridades civis, tudo isto entra neste quarto mandamento. Ora, mas evidentemente, em primeiro lugar, se refere aos pais, e é importante perceber, aliás, nós celebramos no passado domingo, o domingo da Santíssima Trindade, e pensar que a nossa fé nos diz que Deus não é um ser solitário, mas no seu interior é uma família, como dizia João Paulo II, ou seja, foi Deus que nos criou seres familiares, está bem? A família não é uma invenção do Estado, é algo que está inscrito na natureza humana. E por isso este mandamento fala da necessidade que tem de protegermos a família e de que a própria sociedade proteja a família, não como um valor religioso, porque a família não é um valor religioso, em primeiro lugar é um valor humano, está bem? E mesmo pessoas que não acreditam em Deus podem perceber o que é uma família, mas porque o Estado deve intervir, digamos assim, as suas leis sobre a família e não tem que intervir sempre que 2 pessoas fazem um pacto uma com a outra, pelo motivo que seja. O Estado não tem que sempre intervir, mas no caso da família é importante que ele proteja a família, está bem? Porque está em jogo o bem da sociedade. Então, nada como ler aqui um ponto também do compêndio, que isto vem bem expressado. Diz assim: quais os deveres da sociedade em relação à família? A sociedade tem o dever de sustentar e consolidar o matrimónio e a família, no respeito também do princípio da subsidiariedade, que é aquele princípio que já expliquei, que uma sociedade de ordem superior não deve intrometer-se numa sociedade de ordem inferior, para se essa sociedade pode já resolver os seus problemas, digamos assim. Os poderes públicos devem respeitar, proteger e favorecer a verdadeira natureza do matrimónio e da família, a moral pública, os direitos dos pais e a prosperidade doméstica. Interessante isto que aparece aqui, não é? A verdadeira natureza do matrimónio e da família, ou seja, o Estado, o laço matrimonial não é um laço simplesmente entre aquelas 2 pessoas, entre aquele homem e aquela mulher. É um laço que tem as suas características sociais, não é? E por isso é que a Igreja, por exemplo, proíbe os chamados casamentos secretos, não é? O que era um casamento secreto? Que ele e ela comprometem-se para sempre, mas não dizem a ninguém. Não pode ser, não é? Alguém tem que saber. Aliás, até ao Concílio Vaticano, até ao Concílio de Trento, não sei se sabiam ou não, fica aqui uma curiosidade, pois as pessoas para casarem na Igreja não precisavam ir à Igreja. Então, precisavam ser batizados e comprometerem-se um com o outro e poderem fazê-lo, não é? Estarem solteiros, etc., evidentemente, e poderem fazê-lo. Porquê que a Igreja disse, a partir de certa altura, que isto já não podia ser? Porque havia o perigo, se aquilo não era feito de modo social, de modo, digamos, que outras pessoas soubessem, que ele dissesse que estava casado e ela dizia que não estava, ou ao contrário, não é? Então, para que o vínculo fosse algo social, então a Igreja disse, a partir de agora, quem quiser casar tem que vir à Igreja. Mas atenção, o padre não faz falta para um casamento, não sei se sabiam ou não. Nem é o padre que os casa, são eles que se casam um ao outro. O padre é aquela testemunha autorizada que recebe, em nome da Igreja, o consentimento deles. De tal modo que, não sei se sabiam ou não, num território de missão, por exemplo, em que demora, por exemplo, uma pessoa tem direito, quando
se quer casar e pode fazê-lo, ou seja, não está impedido pelo direito, é solteiro, ou não tem nenhum, ou seja, não tem nenhum impedimento no direito que lhe impeça a casar. Se a pessoa quer casar e pede à igreja para casar, ele e ela, e os dois podem casar, têm direito a serem casados nos 30 dias seguintes, certo? Não passa no máximo 30 dias. Imaginem um território de missão, em que o padre só lá passa a cada 6 meses, não é? Então as pessoas não poderiam casar, não é verdade. Por isso é que está previsto que um leigo, não é? Ou uma leiga, ou seja, receba em nome da igreja o consentimento deles dois, com mais 2 testemunhas. Tem que estar lá mais 2 testemunhas para garantir que eles casaram mesmo, certo? E para assinar os papéis, os famosos padrinhos, madrinhas, etc., que assinam, mas casam pela igreja mesmo que não esteja um padre presente, está bem? Claro que isto não se pode fazer quando há a possibilidade de recorrer a um ministro que já tem essa potestade de receber em nome da igreja depois esse consentimento, que são os sacerdotes, tem que fazer uma paróquia, com o registro, etc, etc. Está bom? Pronto. Então, só para dizer que não foi a igreja que inventou Jesus este sacramento, ao contrário dos outros 6, o matrimónio é uma realidade natural elevada à ordem de sacramento. Não é que as pessoas só se começaram a casar quando Jesus veio à Terra, né? As pessoas já se casavam antes. Já é uma realidade natural, mas já está inscrita na natureza humana. Ora bem, evidentemente que proteger o matrimónio é proteger a família. Aqui também diz que a sociedade tem o dever de zelar pela moral pública. Ora, este tema, que hoje em dia as pessoas até sorriem, dizer, mas que é isto, não é? Moral pública é que qualquer pessoa com 2 dedos de testa percebe que há uma estreita relação entre a estabilidade matrimonial e a moralidade pública, como é evidente. Pois, quando a sociedade não liga nenhuma à moral pública, ou seja, tanto faz, não põe limites à imoralidade pública, evidentemente os laços matrimoniais tornam-se mais frágeis. É evidente, está bem? Eu não vou expressar aqui, por isso a sociedade tem o dever de zelar por tudo aquilo que possa pôr em causa essa estabilidade do vínculo matrimonial. Não porque esteja a defender um vínculo, não porque esteja a defender uma coisa religiosa, mas está a defender uma coisa humana. Porque um homem e uma mulher unidos para sempre pelo matrimónio e abertos à vida são o melhor Ministério da Educação, o melhor Ministério da Saúde, o melhor Ministério da Segurança Social, o melhor Ministério do Trabalho, o melhor Ministério Psicológico, se algum dia se criarem, o Ministério da Psicologia, sei lá o quê, ou a Inglaterra neste momento há um Ministério, acho que é o único país europeu por enquanto, que é o Ministério das pessoas que estão sozinhas, não sei como é que eles chamam o Ministério, mas é assim, tal é a preocupação que há nesse país pelas pessoas que vivem sozinhas e que não têm vínculos, digamos assim, familiares, né? Já há um Ministério só para zelar por isso. Porquê? Porque é um perigo para a sociedade e para... Pronto, perigo no sentido que essas pessoas não são, podem atacar a sociedade, mas é um problema para a sociedade que uma pessoa não tenha vínculos nenhuns, não é? Não se dê com os vizinhos, conseguir ter uma vida isolada, etc. Isto não é uma coisa, volto a dizer, não é uma coisa, um valor religioso, é um valor humano. Ora bem, por isso a família é a célula original da vida social. Não é? A original da vida social não é a sociedade que criou a família, não é? A sociedade aceita ou percebe que ela é sociedade porque é formada por famílias, está bem? Por famílias. Entre outras coisas, porque, claro, é verdade que as pessoas podem vir ao mundo fora de uma família, mas todas as pessoas percebem, assim como uma pessoa pode viver com um coração de plástico, assim, desculpem a comparação, mas o melhor é viver com o coração que a pessoa tem. Depois ele não se torna bom. Então, claro, a sociedade tem que atuar quando os orfanatos, não sei o quê, etc., para cuidar das pessoas que não tenham família, as crianças abandonadas, o que seja. Mas, claro, o ideal não é isso. Não é? O ideal é que, evidentemente, que as crianças tenham um pai e uma mãe unidos estavelmente, etc. Tudo isso. Por isso, a sociedade deve apoiar e fortalecer o matrimónio e apoiar e fortalecer a família, esses laços familiares. Digo isto porque, hoje em dia, para muitas pessoas, no mundo do direito, também no mundo da própria sociedade, pensam que o matrimónio tem que ver com os sentimentos de cada um. Mas cada um tem lá os seus sentimentos. E por isso é preciso respeitar os sentimentos das pessoas. E não é verdade. Está bem? Não é verdade no sentido do verdadeiro matrimónio, não é uma questão de sentimentos. Não é? E proteger essa estabilidade matrimonial é fundamental para a estabilidade da própria sociedade. Ok? Está bem? Por isso, quando a Igreja diz que o casamento tem que ser entre um homem e uma mulher para sempre, aberto à vida, não está a desprezar nenhum outro tipo de pessoas que não queiram casar, ou pessoas que não sei o quê. Não é isso, está a proteger um valor ou algo que é essencial para a sociedade. Não é um valor religioso, é um valor humano. Ora bem, depois já direi mais alguma coisa a respeito disto, se tiver tempo no final. Ok? Bom, os deveres dos filhos para com os seus pais. Então,
São José Maria chamava ao quarto mandamento o dulcíssimo preceito, ou seja, o preceito que nos dá uma grande alegria cumprir e que, evidentemente, todos nós gostamos dos nossos pais e percebemos que devemos amar os nossos pais, temos uma dívida de gratidão com eles que nunca poderemos pagar e que, evidentemente, se não fosse a sua generosidade, nós não estaríamos aqui, está bem? E não só por nos terem gerado, não é só a geração biológica, digamos assim, é toda a geração espiritual chamada educação. Não é? Eu acho que já disse isto em alguma aula, que os seres humanos têm pai e mãe, os gatos, os cães não têm pai e mãe, está bem? Não existe, não se aplica aos animais, porque, claro, no caso dos animais é simplesmente gerar e já está, não é? Agora, no caso dos seres humanos não é isso, não é? Nos casos dos seres humanos, aliás, entre outras coisas, porque as pessoas, quando adotam uma criança, pois são verdadeiros pais, não é? São aqueles que geram espiritualmente a criança, são aqueles que, evidentemente, que cuidam da sua educação, que cuidam, não tenham gerado biologicamente, pois são verdadeiro pai e verdadeira mãe, né? E, evidentemente, essa geração espiritual tem uma importância, evidentemente, enorme, não é? Pois, porque uma criança, nós quando nascemos somos o ser mais frágil e mais dependente, somos o animal, assim, todos os outros animais já nascem e desenrascam-se, né? Nós não sabemos fazer nada. A única coisa que sabemos é abrir o gasganete para chorar, mamar, sujar fraldas, dormir e pouco mais, não sabemos mais nada. Não sabemos dizer papá, mamãe, e demoramos imenso tempo a aprender tudo isso e precisamos de um adulto, dois adultos, não é? Gudes, bilu, diz lá papá, diz lá mamãe, e vamos aprendendo um montão de coisas, não só aprendemos a falar papá, mamãe, mas aprendemos que nos amam e essa segurança e tudo isso, não é? Pois é assim mesmo. Aliás, as que sois mães aqui sabem muito melhor do que eu tudo isso. Então, tudo isso faz parte do ser humano, necessita de uma educação, de uma formação que demora mais tempo, que é um ser espiritual, não é? Que tem uma série de capacidades que tem que desenvolver, não é? Como é evidente. Por exemplo, a capacidade de falar, só os seres humanos temos a capacidade de falar, os animais não têm a capacidade de falar, mas é uma capacidade que depois temos que aprender, uma língua concreta, não é? Certo? Uma língua concreta. E isso é assim mesmo, temos que desenvolver essa capacidade de falar. Ora bem, então, dulcíssimo preceito, respeitar e honrar, dar-lhes alegrias aos pais, rezar por eles, corresponder lealmente ao seu sacrifício, ao seu amor que fizeram por nós. Né? Então, é interessante esta ideia do respeito, da honra, da obediência, que evidentemente dá-se de um modo enquanto os filhos dependem dos pais, né, como diz o próprio catecismo, quando já dá a emancipação, quando o filho já funda o seu lar ou sai de casa, pois permanece o respeito, a honra, já não permanece a obediência, né, digamos assim, como quando uma pessoa tem 10 anos ou 15 anos, como é evidente, né, como é fantástico. Então, a paternidade humana é participação na paternidade divina. Tá bem? Deus é pai e os nossos pais participam dessa paternidade divina, certo? Por isso é que os pais são os primeiros, os principais educadores, são os educadores insubstituíveis. Né? A Igreja insiste tanto nisto, né? Que há coisas, por exemplo, né? Todo o tema do amor humano, né? Da sexualidade humana e tal, a Igreja insiste muito que a educação da afetividade é algo que corresponde, em primeiríssimo lugar, aos pais. Aos pais. Tem que ser os pais a transmitir aos seus filhos. Podem depois pedir ajuda a outras pessoas, sem dúvida nenhuma, mas eles não podem descarregar a responsabilidade nisto ou noutras coisas qualquer. Sem dúvida nenhuma que os pais têm que pedir ajuda às pessoas para ensinar português, para ensinar matemática, para ensinar a história. Não são especialistas em tudo isso. Mas atenção, eles têm que ser responsáveis de saber que se aquele professor está a ensinar a história, mas está a ensinar uma história que eu não quero que ensine, ou o modo como está a ensinar é uma história, quer dizer, agressiva em relação à igreja, então eu dizer, não quero que aprenda. Porquê? Porque os pais percebem que nunca nenhuma educação é neutra. E por isso o mesmo professor que ensina matemática é tudo menos neutro, ou seja, através da matemática acaba por sair aquilo que ele pensa, aquilo que ele acha, e por isso os pais têm direito a escolher um colégio, uma escola que esteja de acordo com o seu ideal de educação para os seus filhos. Eles não têm que ensinar tudo, mas eles têm que estar atentos ao que os filhos aprendem, porque eles são os primeiros insubstituíveis responsáveis pela educação dos seus filhos. E em matérias muito delicadas, evidentemente, eles têm que chamar a si o explicar aos filhos aquilo que têm que explicar, etc. Tudo isso, como é óbvio, não é? Porque eles saberão fazer do melhor modo, do modo mais apropriado, porque eles é que amam de verdade. E, aliás, uma vez ouvi contar, dizia alguém que conhecia um senhor que fazia, sei lá, telenovelas para jovens ou para adolescentes, mas que não deixava os seus filhos ver a telenovela, porque ele não se importava de ganhar dinheiro corrompendo os filhos dos outros, mas em relação aos seus filhos não queria aquilo. Exatamente, queria que os seus filhos tivessem bons princípios. Ora, isto é completamente incoerente, mas revela uma coisa interessante, que é os pais, em relação aos seus filhos, querem sempre o melhor. Não é?
Isso não acontece de um professor em relação aos seus alunos. Pode dizer assim, pode dizer umas coisas, mas, claro, quando o pai pensa nos seus filhos, não sei se já vos contei ou não uma história, ou seu padre, conte lá uma história para amenizar a aula, está bem? Já que insistem. Eu não devia contar historinhas porque depois, claro, não dou a matéria. Eu não dou a matéria, mas já que insistem, eu não queria, mas as alunas estão a dizer, conte lá a historinha. Pronto. Então eu vou contar uma história que eu vi contar em Itália. Quando estava lá em Itália, o meu professor de liturgia, lá em Roma, que contava que vivia lá antes de ir para Roma, dar aulas de liturgia, pois ele era lá de uma cidade, e então conhecia lá um pároco, amigo dele, que um dia, eu não sei se já contei esta história aqui, se já contei, peço desculpas, está bem, já nas aulas anteriores, mas acho que não. Então, um dia havia um senhor lá numa aldeia que passava a dia a falar mal da igreja, dos padres, tudo era incrível, não sei o quê, tal, era um anticatólico primário, está bem? Primário. Um dia apareceu lá na igreja com uma criança nos braços, a dizer ao seu padre, batize o meu filho. Claro, o homem não era casado, ele nem sabia que ele tinha um filho ou não, mas o senhor estava lá a pedir para batizar o filho. Então o padre disse assim, bolas, então o senhor passa o dia inteiro a falar mal da igreja, dos padres, e tudo é uma hipocrisia, e agora pede-me que eu batize o seu filho. Isto não é muito coerente, não é? E diz o senhor, seu padre, batize o meu filho. Não vê que se não o batiza ele é capaz de ficar como eu? Ou seja, interessante, não é? O homem sabia que não era um exemplo, mas queria o melhor para o filho. Ele queria continuar a falar mal dos padres da igreja, mas ele queria para o filho outra coisa. Ele não queria para o filho outra coisa. Sabia que aquilo não estava muito bem. Havia uma certa incoerência ali. Mas isto é mesmo assim. Ou seja, os pais querem sempre, é algo muito natural, querem sempre o melhor para os seus filhos. Aliás, quando Deus Nosso Senhor fala do seu amor no livro de Isaías, onde é que ele vai procurar a comparação? Ao amor materno. Diz ele, pode acaso a mulher esquecer o filho que gerou e amamentou? Interrogação. Pois ainda que isso aconteça, que seria uma aberração, eu não me esquecerei de ti. Portanto, Deus manifesta o seu amor em relação ao povo de Israel, pondo-se no lugar de uma mãe, e dizendo, ainda que uma mãe se esqueça do filho que gerou e amamentou, eu garanto não esqueço de ti. Deus vai buscar o amor mais profundo que existe nesta terra, que é o amor materno, evidentemente, né? Que é um amor, claro, fundamental. Aliás, quando se fala que da ausência do pai na educação dos filhos, não sei o quê, os pais deviam participar mais. Reparem que não falam muito da ausência da mãe, porque uma criança sem mãe é inviável, não é? Torna-se inviável. Isso é óbvio, não é? Que a mãe, e sobretudo quando a criança nasce, tem uma importância enorme, não é? Na transmissão de uma série de coisas. Depois, quando chega à adolescência, a figura do pai tem uma importância muito grande. Não é que não tenha antes, mas tem uma importância muito grande. Mas são figuras complementares. Não é a mesma coisa ser pai do que ser mãe. Não é a mesma coisa. Não é? Complementam-se, evidentemente, mas ninguém duvida que a criança, quando nasce, depende muitíssimo mais da mãe do que do pai. Né? É óbvio. Está bem? Ora bem, o respeito filial manifesta-se na docilidade e obediência, enquanto estão sujeitos aos pais, evidentemente. Em relação à obediência, enquanto dependem dos pais, evidentemente há esse dever de obedecer. Se os pais mandam algo contrário à lei de Deus, então Deus é mais pai. Ou seja, já vamos ver isso, os laços familiares não são absolutos. Já vimos isto numa aula de moral. O único laço absoluto que nós temos é com Deus. Né? Então, evidentemente, se os nossos pais, isso não acontece habitualmente, mas se os nossos pais nos proibissem ir à missa ao domingo, então devíamos obedecer antes a Deus do que aos pais. Claro que se o miúdo tem 10 anos, tem que obedecer mesmo aos pais, porque não pode ir à missa sozinho. Né? Mas saber que os pais não podem passar por cima da autoridade de Deus, porque Deus é mais pai. Está bem? Deus está antes, como é evidente. Quais são os deveres dos pais? Receber com agradecimento os filhos que Deus enviar. Isto é importante perceber que o filho é sempre um dom de Deus. Por um lado, que os pais não podem fazer qualquer coisa para ter filhos, evidentemente, já vamos ver que podem realizar os atos próprios do matrimónio, abertos à vida, que depois não podem, isso já falaremos quando falarmos da vida humana, etc. Quer dizer, não, fabricar os filhos em laboratório, a fecundação in vitro, tudo isso aí é imoral, digamos assim. Pode-se ajudar que o ato conjugal chegue ao seu fim, não se pode nunca substituir o ato conjugal. Também. Mas, ao mesmo tempo, há essa obrigação de estar aberto aos filhos. Claro que depois os pais têm essa paternidade e maternidade responsável de perceber que, às vezes, por motivos graves, podem não poder ter mais filhos neste momento, pelo que seja, mas não podem usar qualquer meio, né? Isso já explicarei também quando explicar o mandamento para a frente. Mas o que está super claro é que, para um cristão, casar-se e estar aberto aos filhos é uma mesma coisa. Ou seja, não são temas diferentes, não é? Evidentemente, o casamento existe, não é o único fim do casamento, mas é um fim fundamental. Então, a Igreja diz que há dois fins fundamentais do casamento. O bem dos cônjuges e a geração e a educação dos filhos. Tá bem? O casamento tem uma estreita relação com a
procriação, como é evidente. Está bem? Como é evidente. Claro que depois Deus pode não enviar filhos. Certo? Pode não enviar filhos. Isso já há casais que não têm filhos porque Deus não enviou. Mas que há esse dever, evidentemente, porque só as pessoas casadas podem ter filhos licitamente, como é óbvio. Então, por isso, essa abertura aos filhos é algo importante, está bem? Certo? Depois já falarei disso quando falar do tema da vida humana, etc. Mas não é um pormenor do casamento, não é uma coisa assim. Por isso é que convém que ele e ela falem antes, né, de casar-se, como é que é o assunto dos filhos. É bom que tenham as mesmas ideias e que tenham ideias cristãs, tanto um contra o outro, sobre o assunto. Não vão descobrir depois do casamento que afinal ele pensa de um modo e ela pensa de outro. Que isso dá tensões que se podiam ter evitado se tivesse falado antes com clareza. Está bem? Ora bem, cuidar das necessidades materiais dos filhos, dar-lhes uma reta educação humana e cristã. Os pais são os primeiros catequistas. Eu também tenho uma proposta que vou fazer à conferência episcopal, não estou a brincar, mas que eu acho que, por exemplo, os catequistas dos mais novos deviam ser sempre os pais, sempre. Porque um dos grandes problemas hoje em dia que temos na catequese nas paróquias é que os pais muitas vezes despejam os filhos lá, os filhos aprendem uma coisa na catequese, mas às vezes os pais até dizem lá em casa, olha filho, estás lá até a primeira comunhão, depois já não pões lá os pés, ou até a comunhão solene, Então, para evitar isto, houve uma coisa lá em casa, houve outra lá, então, olha, querem que os seus filhos tenham catequese, então o Rio não vai, então um pai, uma mãe, que dá a catequese ao seu filho e aos filhos dos outros. Pronto, e isso comprometeria os pais, ou vão mudando, essa catequese familiar tem uma importância enorme, porque os pais, à medida que ensinam, aprendem também, e depois têm que pregar com o exemplo, mais do que só com a palavra, e têm que explicar a doutrina. E o melhor modo de explicar a doutrina, quando nós temos que explicar a doutrina, é o melhor modo de entender, não é? Quando eu tenho que explicar, depois estudar, etc. Por isso acho que a catequese, sobretudo em estágios das crianças, da primeira comunhão, deviam ser os pais a dar, pais e mães, que não têm que dar só aos filhos deles, podem dar aos filhos dos outros, mas sempre que a responsabilidade, não é? Exatamente porque tem tanta importância, tem mais importância, porque, claro, a um miúdo de 7, 8 anos é muito mais importante o que pensam os pais do que propriamente o que pensa o miúdo, porque, claro, por exemplo, eu lembro quando fui capelão num colégio, falavam, esta pessoa a fazer a primeira comunhão, então depois chamava os pais, tinha reuniões com os pais para explicar isso. Olha, o miúdo, ou a miúda, neste caso, faz a primeira comunhão, mas depois não vai sozinho à missa, não é? Depois é preciso que os pais deem exemplo, se gostam, depois tudo isso, não é? Como é? Está bem? Direito e dever de educar. Criar um lar, educar nas virtudes, saber corrigir. Então é muito importante que os pais... A educação é uma arte, está bem? É uma arte. Aliás, quando eu falava da tolerância do mal, já expliquei isto, não é? Os pais têm que deixar umas coisas e exigir noutras, não podem querer corrigir tudo, nem deixar passar tudo, não é? O pai o pai ou a mãe não podem ser nem super exigentes, nem super... Pois deixa andar, não é? Deixa andar. Pois, uma coisa é uma arte. É a arte de saber educar e saber que os filhos... É diferente educar quando o filho tem 5 anos, quando tem 10 anos, quando tem 15 anos. O que está super claro é que há uma idade doce de educação, que é até eles chegarem à adolescência. Certo? À idade da parvalheira. Aí começa a idade difícil da educação. Então, é antes que os pais têm que ter conquistado a amizade dos filhos. Para que nesse momento mais difícil da educação, pois essa amizade venha ao de cima e eles confiem, de facto, nos pais como os seus melhores guias ou para tirar-lhes as dúvidas, etc. Agora, se na idade doce da educação os pais não tiveram a preocupação de conquistar essa amizade dos filhos, então depois chega a idade da parvalheira e eles podem fechar-se, não é? Pronto, é essa amizade, a amizade conquista-se antes, está bem? Uma amizade conquista-se, não se impõe. A autoridade, sim, impõe-se. E a autoridade, atenção, que não é autoritarismo. A autoridade é para o serviço do bem comum. Se os pais têm autoridade sobre os filhos, não é um autoritarismo, não é eu posso, quero e mando, não é? Porque, entre outras coisas, se os pais não dizem coisas, sei lá, não é? Pois que, ou não pregam, com o exemplo não pregam nada, não é? Então, é uma arte, está bem? É uma arte educar, mas não se preocupem porque os pais e mães, o pai e a mãe, têm sempre toda a graça de Deus, estão perto de Deus, se rezam pelos filhos, saberão atuar nesse momento e conquistar a amizade dos filhos, etc. Tudo isso, não é? Que é tão importante para que haja esse ambiente agradável, e depois saberão, muitas vezes, corrigir, pôr de castigo, etc., mas explicando as coisas, porque, claro, o miúdo sabe quando se portou mal, não é? E sabe quando merece um castigo, mas também merece misericórdia, merece que o pai compreenda, que desculpe, que saia passar por cima, que não exija tudo, pronto, tudo isso, não é? É fundamental. E para isso, é fundamental pai e mãe educarem em sintonia, está bem? Em sintonia. O pai não tirar a autoridade da mãe, a mãe não tirar a autoridade do pai, e depois já falam a sós sobre cada um dos filhos, e cada um é diferente, como é que se educa,
exige por aqui, exige por lá, mas essa sintonia de critérios é importantíssima, está bem? Por isso é importantíssimo. Já não digamos nada na transmissão da fé. Por isso é que, para fundar um lar cristão, convém casar com uma pessoa cristã, evidentemente, porque, claro, se uma pessoa, por exemplo, uma rapariga, casa, o rapaz é ótimo, só que ele não é cristão, não vai à missa, mas ele vai mudar depois do casamento. Muda para pior, mas pronto, ele muda. E depois, claro, pode ter a certeza que se o rapaz não ia à missa antes e depois do casamento não pensaria, pois é difícil que os filhos, os rapazes, vão à missa. Vão pensar que, evidentemente, a missa é uma coisa das mulheres, como é óbvio, porque vem a mãe ir à missa e não vem o pai ir à missa. E depois, claro, depois transmitir a fé. Então, tem uma importância enorme, né? Que estejam em sintonia nas coisas mais importantes da vida. Né? E a fé não é um pormenor nesta vida, está bem? A transmissão da fé aos filhos, tudo isso, está bom? Ora bem, saber corrigir, ensinar a usar bem a liberdade, ser amigos dos filhos, pôr em primeiro lugar os meios sobrenaturais, casar pelos filhos, ter amizade com o anjo da guarda dos filhos, é uma coisa que ajuda, não é? Mas isso, bem, e depois todo o tema do respeito da vocação sobrenatural e humana dos filhos. Atenção, isto é um tema muito importante, que é, não são os pais que, está bem que os pais, quando nasce fulanito ou fulanita, já estão a pensar em casá-lo, ainda bem que é rapaz, porque os nossos amigos tiveram uma rapariga e assim, prontos, casam, e são famílias ótimas, e já estão a fazer a telenovela toda, e não sei o quê, pronto, e faz parte. O problema está quando o rapaz ou a rapariga outra pessoa, ou já não digamos nada, que se resolve entregar a Deus completamente, então aí pode ser tragédia, é o fim do mundo, onde já se viu, né? Há pessoas que rezam para que haja vocações sacerdotais, mas quase dizem, Senhor, que não faltem vocações sacerdotais, excepto na minha família, é absurdo, não é? Ou que não haja, faltam vocações para isto, ou vocação para aquilo, então, se os pais são generosos em receber os filhos que Deus quer enviar, depois os filhos também serão generosos para seguir cada um a sua vocação, e muitas vezes Deus chamará um filho, uma filha, etc., entregar-se completamente a Deus. Isso é lá com ele, está bem? É lá com ele. Agora, tem que haver, evidentemente, esse respeito, tanto pela vocação profissional, como a escolha do cônjuge, ou como a escolha do caminho de vida, em que os pais podem orientar, mas não podem nunca impor, como é evidente, está bem? Podem orientar, mas não podem nunca impor. Não, filho, eu sempre sonhei que fosse engenheiro, se não és engenheiro, dás-me um... Pronto, podes não ser, mas dás-me um tremendo, sei lá, fico completamente decepcionado contigo, deixe-te chamar, ok, isso é completamente absurdo, não é? É completamente absurdo. É preciso respeitar, e mesmo a vocação natural do filho, o filho não tem jeito para a engenharia, não vai para a engenharia. É que eu acho que devia ser assim. E isto às vezes, estou a dizer isto, porque às vezes os pais, cheios de boa vontade, projetam, sei lá, os projetos que não conseguiram realizar nos filhos, não conseguem realizar esse projeto, mas tu vais conseguir, tu é que vais. E de tal modo que às vezes, pronto, que impõem coisas que não podem fazer, como é evidente, está bem? Então, o respeito pela liberdade, e já está, pronto, o respeito pela liberdade, tudo isso, enfim, que é bom. Os pais podem dar conselho, mas depois têm que respeitar e saber que ensinar os filhos a usar bem a liberdade, mas eles é que sabem que eu tenho mais jeito para isto, tenho mais jeito para aquilo, ou eu gosto daquela pessoa, não gosto daquela outra, ou não vou casar com aquela pessoa porque é aquela que os meus pais sempre sonharam com casar, não pode ser, não é? Não podia ser um motivo que levasse a pessoa a tomar essa decisão, etc. Está bem? Bom. E já não digamos nada, claro, quando se dão famílias que se dizem cristãs e depois que se opõem, que fazem mais, digamos assim, põem mais obstáculos à vocação do filho ou da filha, não é? Como se fosse uma tragédia, porque o filho ou a filha resolveu deixar tudo para seguir a Cristo, com amor indivíduo, então já é uma tragédia, o fim do mundo, e pelo amor de Deus, não é? Se a família é genuinamente cristã, pois saberá que isso é uma grande alegria, não é? Que Deus escolha um filho ou uma filha para ser completamente dele, pois não é uma tragédia, é um motivo de alegria, está bem? Então, respeitar o que não significa que os pais não possam dar conselhos e estar atentos, etc. E pensar nas coisas com uma certa perspectiva, porque às vezes as jovens são um bocadinho idealistas, não é? Na vida, não veem as coisas com a sua verdadeira perspectiva, os pais podem dar conselhos, mas não impor nunca, ok? Bem, isto também vem muito bem explicado no catecismo, mas agora não tenho tempo para explicar tudo isto. Bom, deveres com aqueles que governam a Igreja. Então, nós temos um deveres, uma união filial com o Papa e com os bispos, em comunhão com o Papa, evidentemente, e em concreto com o bispo da Diocese, já é um dever filial também, não é? De algum modo, o Papa é o pai de todos os cristãos, de todos os católicos, temos um dever filial de estar unidos a ele, e também ao bispo da Diocese, o sacerdote unido ao seu bispo tem um dever de obediência, etc. Não é? Pois como é óbvio, tem uma promessa de obediência até no dia da ordenação, não é? Pois como é evidente, não ser o seu bispo, etc. Como é óbvio, não é? As coisas não funcionariam se não fosse assim. Pronto, é importante isto, porque perceber
Estes deveres, evidentemente, que existem. Depois, os deveres com a autoridade civil. Honrar as autoridades na sociedade, mesmo que sejam autoridades que não pensem como eu, ou que não votei nestas autoridades, ou que seja. Então, temos que respeitar, porque foi o próprio Deus que nos fez seres necessitados de autoridade, e por isso temos de ter um respeito pelas autoridades civis constituídas, né, como tal. É uma das coisas agora que falavam João Paulo II, não é? Que agora aqueles 100 anos de nascimento, etc., como ele, pronto, não era o ideal, quando depois da Segunda Guerra Mundial, depois a Polónia ficou sob o domínio comunista, mas claro, João Paulo II, sendo bispo de Cracóvia, depois procurou esse relacionamento com as autoridades, aquilo não era nada fácil, pronto, depois chegaram ao tempo da defesa da família, da liberdade religiosa, disto, daquilo, outro, mas claro, o viver à margem das autoridades é que não pode ser, não é? Porque evidentemente é necessário as autoridades eclesiásticas, é necessário as autoridades civis também, para que as coisas funcionem bem. Temos que respeitar as leis justas, como é evidente, exercer os deveres e cumprir os direitos como cidadãos. Um cristão deve ser um cidadão exemplar. Exemplar, como é óbvio, não é? Um grande amor à pátria, um grande amor pronto, à ordem pública, a tudo, ao direito, às leis justas, etc. Perceber, não é? Que fazemos parte de uma sociedade, de um país, e que o que nos une não é só pagar impostos, como alguém dizia, não é? Isso é o único que nos une. Não, mas fazemos parte de um país, pode ser um amor para o nosso país, que não nos leva a desprezar os outros, mas conhecer bem a cultura do nosso país e perceber que a família só, assim como a nossa escola, onde estudamos, os nossos professores, tudo isso, né? Temos um grande dever, porque a família só não consegue providenciar pois tudo o que uma pessoa necessita. Né? Às vezes, quando há uns anos atrás, alguns jovens iam, estou a inventar, isto é uma história verdade, mas esta sociedade hipócrita que me asfixia, esta expressão assim tão própria assim de 14, 15 anos, dá vontade de dizer, olha, a sociedade hipócrita que asfixia foi a mesma que fez os jeans que tu tens, e a bic que tu utilizas para escrever, e a escola onde tu tens, e o computador que tu usas. Então, está bem, não é a sociedade ideal, olha, vê lá o que é que tu podes fazer para que isto melhore, mas atenção, hein? Já há muita coisa que tu já dás por suposto que é óbvio, mas que não é nada óbvio, né? Levamos muitos anos a pensar como funcionar em sociedade, está bem? Como funcionar em sociedade. E a pessoa, quer dizer, hoje em dia nós já não sabemos neste país, pelo menos, o que é faltar água, o que é faltar a luz, até uns anos atrás isto acontecia, e há muitos países que isto acontece, não é? O que é faltar os cuidados mais básicos, sei lá, de saúde, o que seja. Então, há uma série de coisas que nós contamos e dizer isto é óbvio, eu tenho direito a isto, e parece que as pessoas têm só direitos e não têm nenhum dever, não é? É absurdo, não é? A sociedade, evidentemente, apoia-se os direitos, não é? Mas os deveres que cada um de nós tem para com essa sociedade, como é óbvio, não é? O dever do voto, por exemplo, diz o Catecismo 2240, fala do tema do voto. Então, é verdade que uma pessoa pode achar, pode não votar porque acha que este sistema está mal e eu acho que o melhor modo de eu participar é não votar, muito bem. Agora, pronto, é uma atitude um bocado absurda, talvez de defender, mas pronto, cada um tem a sua. Agora, dizer assim, falto porque vou para a praia, está um dia bonito e quero lá saber as eleições, também isto é tudo uma hipocrisia. Isto é ofensa a Deus, não é? Isto é marimbar-se para a sociedade. E depois, por isso é que sempre que há umas eleições, se repararem, a Conferência Episcopal Portuguesa não dá nenhuma indicação de voto, como é evidente, mas diz todo o cristão deve ser responsável dos deveres cívicos, em concreto este, e pensar bem, e pensar quais são aqueles partidos que oferecem, não sei o quê, etc. Ou seja, não pensar que não tem nada a ver com ele, com ela, né? Porque tem de ser um cidadão exemplar. Estou a pensar como sou uma pessoa que estou a pensar no céu, quero lá saber aqui da Terra. Não, para chegar ao céu eu tenho que me preocupar com aqui na Terra e com exercer bem os meus, ou seja, pedir os meus direitos, mas exercer os meus deveres como cidadão. Sermos cidadãos exemplares, está bem? E depois se alguém se considera com vocação política, pois evidentemente, não é? Entrar na política, etc. Tudo isso é um serviço à sociedade. Um serviço. Isto só estão proibidos os membros da hierarquia, os padres estão proibidos de entrar na política, não é? Estão proibidos porque a sua missão é 100% espiritual. Mas a vossa não é. Está bem? É que eu não sei se gostaria de ser, sei lá, eleito o síndico lá do prédio, ou o síndico do prédio, ou sei lá o quê, como se chama, não é? Pois é, mas uma pessoa é eleita e depois está bem, dá trabalho, mas depois pode promover o bem comum, pode ajudar, não sei o quê, depois temos a associação dos moradores, ou não sei o quê, tudo isso uma pessoa pode fazer um bem enorme, não é? E seria uma pena que o cristão pensasse, não, isto não é para mim. Pois é, e depois não pode reclamar que está na mão da pessoa, não sei o quê, depois não tem critério, não sei o quê, a pessoa está lá, não é? Pois, evidentemente, não é? Pode ajudar muito e pode levar esses valores humanos, não é? Evidentemente, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Né? Jesus diz claramente que é preciso respeitar as autoridades todas. Claro que se a autoridade emitisse uma lei contra a lei de Deus, então essa lei é iníqua. Né?
E, evidentemente, não há nenhuma obrigação de cumprir essa lei. Há leis a ser iníquas, que vão diretamente contra a Deus. Então, pronto. O dever das autoridades civis: defender o bem comum, facilitar a liberdade e a responsabilidade de todos e o respeitar os direitos fundamentais da pessoa humana. Agora eu queria dizer algumas ideias só brevemente sobre como é que nós podemos explicar que as autoridades civis, ou que, por exemplo, as leis, convém proteger as leis que regem o tema do matrimónio, está bem? Por isso, porque é que nós queremos que o matrimónio não seja uma realidade só religiosa, mas também civil, está bem? E que as leis reconheçam esse matrimónio. Então, o casamento, ou o matrimónio, é uma instituição que deve ser protegida para o bem dos filhos e para o bem da sociedade. Em geral, casamento e liberdade religiosa são princípios fundamentais que sustentem ou caem juntos. Em geral, quando se ataca as leis sobre o matrimónio, também se acaba por atacar as leis sobre a liberdade religiosa. Aliás, este é um dos grandes problemas hoje em dia, é o tema da liberdade religiosa. Também, que às vezes as pessoas pensam, por exemplo, por algum motivo o Papa Francisco, quando esteve nos Estados Unidos, falou deste tema. Dou-vos um exemplo de uma lei, por exemplo, sei lá, nos Estados Unidos há várias instituições católicas que cuidam de crianças que não têm lar, orfanatos ou o que seja. Claro que se sai uma lei que diz que essas instituições são obrigadas a darem adoção a uma criança dessas, a um casal homossexual, isso vai contra as convicções das pessoas que levam para a frente essas instituições. Muitas vezes essas leis são feitas para acabar com essas instituições, percebem? Está-se a faltar ao respeito à liberdade religiosa. Ou seja, há leis feitas para deitar abaixo as instituições que fazem um grande bem, mas que têm um motivo religioso por trás. Ou seja, o motivo de que as pessoas se preocupam, por exemplo, os lares, ou os orfanatos, ou o que seja, as escolas. Então, claro, se o Estado me impõe que eu, imagino que um conjunto de pais cria um colégio com um espírito cristão e quer que se dê uma formação cristã, depois o Estado impõe que se tem que dar como matéria coisas que são anticristãs, então no fundo está a pedir a que a pessoa feche a escola e que deixe a educação na mão daqueles que não são cristãos, estão a ver? Então isto é que é a falta de liberdade religiosa, exatamente de criar leis, e isto acontece mais subreptitivamente que possa parecer, não é? Que às vezes são leis feitas exatamente para tirar essas instituições que muitas vezes funcionam para o bem comum, mas que, como se quer acabar com elas, põe-se uma lei que vá contra isso, está bem? Acho que dei mais ou menos exemplos, se compreendem bem, e por isso é que o Papa, quando falou nos Estados Unidos, não é que impeçam as pessoas de ir à missa ao domingo, é que, às vezes, sim, pedem de ser, acabam por ser cidadãos de segunda categoria, não podem meter-se isso ou não podem meter-se aquilo, porque ou fundar um lar, ou fundar isto, porque depois têm que aceitar uma série de coisas que vão contra a sua fé. Estão a ver? Ótimo. O casamento é o ambiente ideal e substituível para a criação dos filhos e dele recebe inúmeros benefícios psicológicos, emocionais, etc. Ou seja, qualquer pessoa de boa vontade entende isto. Está bem? Existe um sentido intrinsecamente conjugal no casamento. Só é real um casamento que se configura com um caráter conjugal. Se o casamento deixasse de ser conjugal, o Estado não teria motivos para o promover. Ou seja, interessa ao Estado proteger as leis sobre o casamento precisamente porque ele é um casamento. Agora, se dois homens e duas mulheres resolvem juntar-se, o Estado não tem por que dizer, ou não tem por que atribuir-lhes aquilo que se chama, aquela figura, casamento, porque não tem um caráter conjugal. Tá bem? Pronto. É muito delicado falar destes temas agora, ou falar destes temas ainda mais com a mentalidade que está hoje em dia, mas é só perceber que quando estamos a defender isto, estamos a defender um bem da sociedade, não estamos a defender um bem religioso. O casamento é uma instituição que não pertence nem à Igreja, nem ao Estado. É uma instituição que está na natureza humana, como é evidente. Há 3 motivos para promover o casamento: a geração e a criação dos filhos, proporcionar aos filhos as condições ótimas de crescimento e desenvolvimento. Até hoje não se conhecem condições melhores, está bem? Para que as crianças cresçam e desenvolvam-se harmonicamente. E assegurar a cooperação entre os homens e as mulheres para o bem comum. O respeito entre homens e mulheres, tudo isso. Não é? Depois que defender a estabilidade do casamento. O casamento é uma instituição voltada para os filhos, não é um mero compromisso entre 2 pessoas. Okay? É uma instituição, daí eu que cito o caráter conjugal, não é uma mera... Interessa ao Estado proteger esta instituição precisamente porque ela é conjugal, precisamente porque dela vêm os cidadãos. Não é? Se fosse uma instituição de outro tipo qualquer, digamos assim, então poderia não interessar ao Estado intervir. Não é? As pessoas já se entendem umas